Lelê desencantou, mas não só o Lelê, né? O Fluminense inteiro desencantou, porque tava numa fase, tinha conseguido vencer o Red Bull Bragantino, né? Ali 3 semanas atrás, só que tava numa fase que a torcida já tava toda falando negócio de sal grosso, porque era desfalque por diferentes motivos, atleta se lesionando, sendo suspenso. E aí o Fluminense começa fazendo o seu melhor jogo, né? Nos últimos 10. O Lelê teve até algumas oportunidades, né, no primeiro tempo. O Lelê que estava jogando no lugar do Cano. Normalmente ele entra no segundo tempo junto com o Cano. Dessa vez ele estava substituindo o Cano sendo poupado. E aí o Fluminense fazendo com 25 minutos seu melhor jogo nos últimos 10, toma um gol de contra-ataque e tem o Nino expulso. Aí que momento, hein? Quando a fase é ruim... Mas aí vem o segundo tempo, o Lelê desencanta, né? Num lance ali que o zagueiro consegue, espirra o taco ali, o Lelê aproveita. E aí depois o Pirani faz o gol, que era outro jogador também que vinha sendo muito pressionado já pela torcida. Eu acho até que injustamente, a gente pode falar sobre isso. Mas o Pirani faz o gol e o Fluminense vira e depois brilha a estrela de Fábio, né? Que vem sendo... grande nome desse Fluminense aí nos últimos jogos. E tem um detalhe especial sobre esse lance do gol do Lelê, né? Que o cara espirra o taco e pede impedimento. Ele sai levantando a mão desesperado. Porque no primeiro tempo o Bandeira tinha marcado um impedimento bizarro lá, né? Que a bola vem do jogador do defensor do Bahia, né? E volta pro próprio jogador do Fluminense que tinha feito cruzamento, né? E o Bandeira marca impedimento. Aí vai que ele consegue, né? De novo. Não, esse gol é completamente bizarro, né? Que o cara, além de pedir impedimento, o goleiro vai com o braço pra baixo. Ao invés de pular com o braço pra cima, o goleiro foi com o braço pra baixo. E que era o... Eu não sei, acho que o Danilo Fernandes já tinha saído, já né? tinha então saído. Era o terceiro goleiro, porque não tinha o Marcos Felipe, aí o Danilo Fernandes estava voltando, aí ele sofre uma lesão. Então eu até perguntei se ele saiu acho que durante Klaus, o jogo, né? né? Porque eu peguei o finalzinho do primeiro tempo, eu vi o segundo todo. Peguei o finalzinho no primeiro ali. Foi, ele saiu ali no primeiro tempo. E o Danilo tava jogando bem. Tava jogando muito, tava fechando o gol. Era um dos nomes ali, tava garantindo, né? Que o Fluminense... Sim, tava pressionando. O Fluminense tinha 7 finalizações. Quando sai o gol do Bahia, o Fluminense tinha 7 finalizações na direção do gol. Terminou ali com 10, né? Então, assim, o Fluminense estava amassando. O Danilo Fernandes já tinha feito 7 defesas, algumas difíceis. E era a volta dele, né? Depois de meses parado. Sim. E aí ele é um bom goleiro. Não, baita de um goleiro. E aí acaba sofrendo essa lesão, infelicidade. E aí entra, se não me engano, o Klaus, o nome do... o Matheus Klaus. Matheus Klaus, Mas seguinte, a expulsão do Nino todo mundo achou justa? Todo mundo achou na moral? Não deveria nem ter tido VAR, né? A verdade é essa. Deveria ter sido expulso na hora. Pô, achei que o juiz não tinha como ver. O juiz tava de frente, né? Achei... Não, é sério, assim, não tinha como ver que pegou na canela, assim, do cara. Assim, eu confesso, eu tava de longe, eu tava ali na tribuna, eu confesso que de longe, na hora, não deu pra ter uma noção da intensidade, né? Só quando até pegou na parte traseira do joelho. Então, não dava nem pra ver, o juiz tava de frente. Eu achei que foi falta, achei que ele aplicou bem o amarelo, o VAR chamou bem. Mas você falou do Pirani, que vem entrando um pouco na podre nesse time do Fluminense, vou ser bem sincero. Que assim, ele entra de vez em quando de lateral esquerdo, ele entra quando o time tá perdendo. Mas vem entrando bem. Mas não é o jogador que vai virar o jogo pra você, né? Aí... Não, sim, mas agora, no jogo contra o River, por exemplo, no Monumental, no primeiro tempo, o Guga vinha sendo um dos piores em campo, né? Tava errando muito, enfim. Tava improvisado, o Guga tava jogando improvisado na lateral esquerda também. E no segundo tempo, ali com uns 15 minutos, quando entra o Pirani, ele muda a cara do jogo. Bota a velocidade, começa a infernizar ali pelo lado esquerdo a defesa do River, criar jogadas. E o Fluminense tem o seu melhor momento ali justamente entre a entrada do Pirani e a saída do Martinelli. Quando sai o Martinelli, entra o Lelê. Martinelli, eu acho que é um também que vem recebendo muita crítica, que talvez seja um pouquinho... Eu vou considerar injustas. Eu coloco o Pirani nesse mesmo bolo. Assim, ele chega, tem o impacto inicial, que é aquele gol na última rodada da Taça Guanabara contra o Flamengo no Fla-Flu, que acaba dando o título da Taça Guanabara pro Fluminense. Tem alguns jogos um pouco abaixo, é bem verdade. Só que, assim, ele vem numa sequência agora, desde esse jogo contra o River, muito boa. Entra muito bem também contra o Atlético Mineiro. E, pra mim, foi um dos melhores... Depois do Fábio, né? Não tem como não citar o Fábio. Mas depois do Fábio, contra o Bahia, o Pirani foi um dos melhores em campo. Foi premiado com gol, depois ainda meteu bola na trave também. Uma que ele tem um rebote, ele toca por cima, ela pega no travessão. E vem se provando ser um jogador muito útil. Dessa vez, inclusive, jogando como titular. E vou colocar Renan Moura agora na podre, então eu vou perguntar. Fábio é o grande nome do Fluminense até aqui no ano? Hoje é. Dá pra gente falar isso? É o jogador do ano até aqui no Flu? Hoje é. Só que se o goleiro é o principal nome de um time, alguma coisa tá errada, né? Não dá pra você classificar um jogador até com a idade que tem o Fábio, com 42 anos, se eu não me engano, né, Kaiser? Isso.
é um jogador que é fora de série, realmente, toda a trajetória, toda a carreira do Fábio. Mas a partir do momento em que um time que tem Paulo Henrique Ganso, Cano, Arias e o goleiro passa a ser o principal nome, é porque o time está sofrendo bastante. Então eu acho que o Fluminense conseguiu chegar a um patamar muito alto de competitividade, só que talvez não no momento exato. Foi ali nesse momento de virada de semestre, né? E a gente sabe que os campeonatos só vão ser decididos lá na frente. Pode ter sido um momento de irregularidade do Fluminense? Pode ter sido. Mas a partir do momento que o goleiro começa a ser o principal nome do time, é que há uma certa irregularidade ali entre os setores da equipe para o Fluminense conseguir novamente ter aquele momento de ufa, estamos conseguindo novamente somar vitórias, ficar na parte de cima da tabela de classificação e ser novamente aquele time que era apontado pelos torcedores, pela imprensa, como o time do melhor futebol do Brasil. Time apontado como favorito a conseguir um grande título nesse ano, como a Taça Libertadores da América. Mas hoje, eu não vejo o Fluminense nesse patamar. Eu acho que o que pesou pro Fluminense para entrar nessa espiral negativa é uma coisa que muita gente já vinha apontando desde o começo do ano, que provavelmente em algum momento iria pesar. São 3 competições simultâneas. Ali em abril você ainda tinha o Carioca no final. Então, se não me engano, foram 9 jogos em abril, 9 jogos em maio, né? E isso sem rodar muito o elenco. O Fluminense poupou um ou outro jogo ali. Não tem um elenco grande, né? Pois é, tem um elenco... O Fluminense, isso é uma realidade, todo mundo sabe, ainda não nada assim dinheiro, vive ainda ainda tem uma grana um pouco curta, trabalha com cobertor curto, então tem que ser muito certeiro, às vezes, nas contratações. Com isso, não tem um elenco muito vasto. E quando você começa a ter a sequência muito pesada, e somando a isso também lesões muito importantes, como foi a do Keno, do Alexander, aí agora você chegou a ter a lesão... Você teve também, por exemplo, com jogos que você não teve o Ganso. O Marcelo. O Marcelo, né? Sim. Que ficou aí quase 2 meses. Perdeu o Nino no jogo, mas já voltou, enfim. Perdeu o Felipe Melo agora. Então, assim, você começa a somar essas lesões uma atrás da outra, com elenco curto, sequência de jogos, cansaço. Né? O Arias, por exemplo, que para mim é um dos principais jogadores do Fluminense desde o ano passado. E ainda tem o fato do Arias que ele joga nas datas FIFA, né? Porque ele é convocado para a seleção colombiana. Então, o Arias estava exausto. É um dos principais jogadores do time. E só tem moleque, né, para repor isso aí. Exatamente. Então, eu acho que isso acabou pesando nessa sequência. Para mim, é a principal explicação. Claro, quando começa a dar uma coisa ruim, às vezes você entra numa espiral negativa, a confiança fica um pouco abalada, né? Quando a bola pesa um pouco mais na frente do gol, o Fluminense chegou a ter uma sequência ali de 5 jogos sem fazer gol, né? Então, acaba... O psicológico, eu acho que acaba... Por mais que você diga que não, acaba afetando um pouco, mas... Eu acho que esse jogo contra o Bahia pode ter sido, pela forma que foi a virada, com um jogador a menos, com o time jogando bem, voltando a jogar bem, porque mesmo na vitória contra o Red Bull Bragantino, eu acho que o Fluminense não teve uma grande atuação. Eu acho que anteontem não, acho que o time jogou bem contra o Bahia, mesmo com um a menos. Então, eu acho que essa pode ter sido, e no momento essencial, né? Porque amanhã o Fluminense tem um jogo de vida ou morte. E era isso que eu ia perguntar. O mata-mata da Libertadores começa amanhã pro Fluminense, porque perdendo provavelmente vai ficar fora, já que ou o River ou o The Strongest têm boas chances de passar. Provavelmente o River, até por jogar em casa. Se perde o... Se perde o River vencendo, fica de fora o Fluminense, vai passar o americano. O River vencendo ou empatando. Mas se o The Strongest, se o The Strongest vencer, o Fluminense teria que tirar saldo, é um saldo complicado. Mas enfim... Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que o Renan pode até colaborar com a gente nessa. O Fluminense sendo eliminado amanhã da Libertadores, é tragédia ou é vexame? Eu acho que hoje seria um vexame, porque o Fluminense vinha muito bem nessa fase de grupos da Libertadores da América. Eu acho que a gente pode chegar a um consenso aqui que apostávamos que o Fluminense passaria em primeiro, e até com certa tranquilidade pelo jogo que fez contra o próprio River Plate no Maracanã. Só que o campeonato da Libertadores da América, ele vai transcorrendo ao longo de alguns meses e os clubes não vão tendo essa famosa regularidade, como eu disse aqui, né? E o Fluminense está vivendo esse momento de instabilidade, pelos problemas, como o Kaiser mesmo disse aqui, pelas lesões, pelo cobertor curto. Então, assim, eu acho que
no cômputo geral, né, digamos assim, eu acho que se tornaria um vexame do Fluminense pela expectativa criada por todo mundo. Eu acho que até a própria diretoria do Fluminense não acreditava que nesse momento estaria nessa vida ou morte na última rodada dessa fase de grupos da Libertadores da América. Então, não considero uma tragédia, sim um vexame não conseguir essa vaga, até pelo grupo que tem, com um time boliviano e o Sporting Cristal, que o Fluminense conseguiu vencer fora de casa na estreia. Então, acho que todo mundo apostaria em River Plate, Fluminense, avançando para as oitavas de final da Libertadores da América. Não se classificar, para mim, seria um vexame. Não um vexame igual como foi da última temporada, saindo ainda na fase pré da Libertadores da América, mas sim um vexame para colocar lá na história do clube. Não sei, diria se... Pela forma que foi, né? No ano passado, o Fluminense tinha uma vantagem contra o Olímpia, acaba perdendo, jogando muito mal lá no Paraguai. Obviamente, acabou se tornando um vexame grande. Eu acho que, assim, no momento que a gente está atual, o que aconteceu seguiu até uma ordem natural das coisas, né? O Fluminense conseguiu fazer 9 pontos, o Fluminense tinha 9 pontos, os outros times tinham 3. Sim. Conseguiu uma vantagem muito boa no começo da Libertadores. Perder para o The Strongest na altitude, ainda mais poupando o time, e perder para o River no Monumental, são resultados normais. Né? Então, assim, isso era esperado. Sim. Tanto que quando o Fluminense termina a terceira rodada, você começa a fazer as contas, você fala, bom, agora o normal seria perder 2 jogos e você tem ali aquela garantia do último jogo contra o Sporting Cristal. Esse é o problema, né? Futebol... Não, e o principal problema é, quando o Fluminense vence o River por 5-1 e você olha esse cenário, você fala, o Fluminense tá voando. E dá pra roubar um pontinho do River lá. Talvez pra roubar um pontinho do River lá, enfim. E que teria eliminado o River. Sim. Né? Só que ninguém imaginava que 1 mês e meio depois o Fluminense chegaria no momento atual, na fase atual. Né? Que, mais uma vez, vamos ver o que aconteceu depois do jogo contra o Bahia. Mas ninguém imaginaria que o Fluminense chegaria nessa decisão num momento em que você não teria aquela confiança praticamente 100% de que o Fluminense vai conseguir essa classificação com tranquilidade contra o Sporting Cristal, né? É claro que isso já adicionaria uma tensão a todas... O fato de ser um jogo decisivo, de você não poder perder, isso pesa. Mas você chegar num momento de desconfiança, né? Um momento de... Talvez onde a confiança não esteja no seu auge, isso obviamente eu acho que é o que dá esse caráter ainda mais de jogo de mata-mata, de decisão para esse confronto. E pela forma que o grupo foi se desenhando, enfim, eu acho que seria uma gigantesca decepção. Você ficar... Provavelmente dá para chamar, assim, de vexame, eu acho. Você ser eliminado perdendo pro Sporting Cristal em casa, com o Maracanã lotado, daria para chamar de vexame. Mas seria principalmente uma gigantesca decepção por tudo que se... Pelo que é o objetivo da Libertadores, pelo fato de ser o principal sonho do Fluminense na temporada, ser tudo pensando na Libertadores e você ser eliminado de uma forma traumática de como seria perder pro Sporting Cristal no Maracanã, com o Maracanã lotado. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!